No princípio, a minha dificuldade era para correr. Eu andava normal, trabalhava, tinha minha rotina diária, andava de bicicleta, tinha uma vida normal. Então, quando um dia eu fui correr, o ônibus estava vindo, eu saí correndo, dei uma tropeçada na perna outra, caí. Até então, eu falei, normal, né? Alguém tropeçar e cair, tudo bem. Só que daí foi ficando mais frequente. Quando eu ia correr, no parque, alguma coisa, eu sentia que eu corria um determinado tempo, minhas pernas começavam a ficar cansadas. Só as pernas, eu estava com a respiração boa ainda, estava com fôlego e as pernas cansadas. Aí, até então, nessa fase eu não procurei médico. Depois, conforme eu fui ficando um pouco mais forte, aí foi para caminhar. Daí eu ia caminhar, daí já cansava com mais facilidade. Eu comecei a sentir um pouco de fraqueza nas pernas, falta de equilíbrio. Eu não conseguia, eu pegava alguma coisa, se eu estiver parado eu consigo erguer um peso, só que eu não consigo andar com esse peso, transportar daqui e ali. Então os trabalhos que eu estava fazendo, eu ergui e não conseguia trocar os passos. Eu falei, não, então alguma coisa está acontecendo. Daí eu comecei a ir atrás dos médicos. Primeiro eu achava que era alguma coisa, uma falseada no joelho. Eu fui atrás de ortopedista, ver se era algum problema no joelho em si, né? Algum probleminha, cirurgia, alguma coisa. Fazia os exames, estava tudo normal. Daí eu fui problema de circulação, problema circulatório, parecia que podia ser varizes, alguma coisa. Fui no médico especialista também examinar, minhas pernas não tinham nada. Aí um determinado médico me orientou que poderia ser algum problema neurológico, porque minhas pernas não apresentavam problema nenhum nos exames que eles estavam fazendo. Foi aí que eu fui para a área de neuro, né? Fui procurar um neurologista. Mesmo o neurologista, ele não teve um diagnóstico. Ele fez alguns exames, uns exames básicos que eles fazem, normal de rotina. Daí ele me encaminhou para outros 2 neurologistas, amigos dele. Ele falou, Leandro, a princípio não aparenta ter nada, não sei o que pode ser. Mas tem uns médicos, amigos meus, que são mais experientes, tal, eles podem chegar a um diagnóstico. Fui na consulta desses outros 2 neurologistas, eles também não chegaram a um diagnóstico. Eles fizeram os exames deles de rotina, de praxe, e não chegaram. Aí voltei para esse primeiro médico e ele falou, Leandro, seria interessante você conseguir chegar no Dr. Linneu Werneck. Ele foi meu professor na faculdade, ele me deu aula, eu me formei com ele de professor, tal. Ele é o chefe da equipe de neurologia do Hospital de Clínicas de Curitiba. Daí eu falei, como que eu chego até ele? Ele falou, então você vai ter que... Tem um traçado a seguir, né? Vai pelo SUS, vai no posto de saúde, pede uma consulta para neuro e daí vai tentando chegar até lá. Ou então a gente tenta achar ele na internet, ver se consegue uma consulta. Foi aí que a gente... eu estava tendo a consulta com ele, ele entrou e falou, Leandro, consegui o telefone do consultório dele. Eu falei, puxa... Então, vou atrás do Dr. Linneu Werneck, daí ele seria a minha solução. Foi na semana seguinte, assim, né? Porque daí o custo é um pouco caro, né? A consulta é caro, uma consulta com neuro particular, assim. Aí a gente conseguiu entrar em contato com a secretária, eu falei que eu precisava de uma consulta com ele, ele falou, ele só atendia na quarta-feira, na parte da tarde, eram os únicos dias que ele atendia. Eu falei, então eu preciso da consulta. Daí ficou para a próxima quarta-feira, a gente foi lá e foi na consulta. Aí ele sentou, conversou um pouco comigo e daí falou assim, Leandro, vamos fazer uma árvore genealógica para a gente saber com o que a gente está lidando. Daí ele perguntou do meu bisavô, do meu avô, do meu pai, minha mãe, tia, primos, daí chegou no meu primo. Aí eu falei para ele, eu tive um primo, né, com adrenoleucodistrofia, mas já faz tempo. Eu estava com 16, quando eu fui nessa consulta eu já devia estar quase 31 anos, então já fazia um tempinho. Foi uma fase difícil, né? Porque hoje, mesmo com a divulgação, muitas pessoas não conhecem. E a gente, naquela época, então, conhecia menos ainda, eram muito poucos casos. Aí
Meu primo demorou para chegar no diagnóstico e foi na adrenoleucotrofia na fase infantil. Então ela é muito agressiva. Em questão de meses ele já perdeu a visão, ele batia na parede, andava se segurando, aí já não conseguia falar direito, ele pronunciava as coisas, não entendia, ele ficava nervoso, enrolava a língua. Aí foi um momento bem difícil, a gente passou bastante luta. A minha tia, no caso, né, ela mora ali na frente. Então foi um momento bem doído na nossa vida, assim. Daí ele falou, ó, eu conversando com você, eu tenho 3 diagnósticos para você. Eu suspeito de 3 enfermidades, mas eu preciso que você fique internado 1 semana lá no Hospital de Clínicas, você aceita? Daí eu falei, aceito, para me chegar, né? Eu queria saber com o que eu estava combatendo, né? Eu precisava saber o que eu tinha para saber o que fazer. Eu falei, eu aceito. Daí ficou assim, daí a gente agendou uma data, ele falou, ó, eu vou conversar com os meus médicos e ver que data que dá pra te encaixar. Você vai entrar no Hospital de Clínicas como pesquisa. Daí me deu uma carteirinha de pesquisa, daí passou todo aquele burocrático que demoraria pelo SUS e tal, para me chegar até o neuro, então passou essa etapa, né? Aí quando ele me falou, ó, me ligaram aqui em casa, ó, semana que vem você vai ficar internado 1 semana no Hospital de Clínicas. Aí eu tive que acionar o meu supervisor lá, né? Eu estava trabalhando na Renault. Aí eu tive que falar com ele, né? Falei, ó, vou precisar faltar, né? Porque eu preciso fazer uns exames, está acontecendo alguma coisa comigo, eu não sei o que é. Mas assim que eu souber, vocês vão ser o primeiro a saber. Ele falou, não, um dia, tudo bem, eu coloco alguém no teu lugar. Eu falei, não, na verdade eu vou ficar 1 semana internado. Aí, daí despertou, falou, 1 semana, o que está acontecendo com você e tal? Eu falei, eu ainda não sei. Mas depois desses exames, né, deixa eu ficar essa 1 semana, depois eu volto e esclareço tudo, né? Aí foi assim que eu cheguei, aí fiquei 1 semana internado, bateria de exames, todo dia eu fazia algum exame, né? Eletroneuromiografia, exame de vista, força na perna, alguns exames que eu não sei o nome certo, né? Daí depois... Eu sei, a vida não para.